Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão, que concede o título de cidadão catarinense ao senhor Miguel Aboab, atende o que prevê o artigo 5º da Lei 16.721, de outubro de 2015. Neste momento, em homenagem àquele que é o autor da comenda que será entregue nesta noite, eu passo a presidência dos trabalhos ao eminente deputado Matheus Cadorim. Obrigado, deputado presidente Júlio Garcia. Também gostaria de registrar e agradecer a presença do senhor diretor regional do Senai, Fabrício Machado Pereira, neste ato representando o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, senhor Mário César de Aguiar, o presidente da Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT, senhor Diego Brites Ramos, e o senhor presidente da Sociedade Harmonia Lira do município de Joinville, senhor Álvaro Calduro, e todas as pessoas aqui presentes que, de certa forma, em algum momento e por mérito, são autoridades e que estão aqui prestigiando esse momento tão importante do senhor Miguel Aboab. E como eu conversava hoje com o senador Espiridião Amin por telefone, e ele aqui em Floripa, indo para Joinville, e eu em Joinville vindo em Floripa, e de que esta homenagem, ela é muito mais do que justa, né? Ela é essencial, porque o cidadão catarinense precisa ser dado, esse título precisa ser dado para alguém que representa efetivamente o cidadão catarinense. E nada mais justo que a gente ceder para alguém que sempre trabalhou, empreendeu, foi criativo, criou suas empresas e hoje cuida da sociedade, dá o give back, pensa no futuro, pensa num Brasil melhor, né, estendendo a sua capacidade de inovação não só para a cidade de Joinville, mas para o estado de Santa Catarina e também para todo o país. E eu fui muito elogiado, senhor Miguel, porque isso é uma lei, nós aprovamos a lei de título de cidadão catarinense, isso passa pelas comissões, passa pelos deputados. E eu fui muito elogiado pela escolha, por todos os deputados que participaram dessas votações, porque todos também entendem a notoriedade do seu nome, do seu trabalho, do seu legado aqui no nosso estado. E, inclusive, a gente falava, né, senador, que tudo o que tem hoje de moderno na reforma tributária, esquece a lista das exceções, né? Mas tudo que tem de moderno hoje na reforma tributária deriva do senhor Miguel Aboab, e isso também é algo digno e com certeza será citado aqui pelas autoridades que vão usar a palavra. Não é uma tarefa fácil ser político, né? Exige dedicação, exige esforço, exige sangue frio, mas exige, acima de tudo, um propósito. E é a dedicação do propósito de nos colocarmos aqui à disposição da sociedade, de termos a coragem de colocar nosso nome à disposição para sermos votados, para sermos escolhidos, que nos dá a oportunidade de aqui tomar as decisões que vão trilhar o rumo, né, que vão definir o rumo do Estado. Quando a gente aprova uma lei, a gente não aprova uma lei para esse governo. As leis são por período indeterminado. Portanto, a nossa responsabilidade em decidir o que nós estamos aprovando, o que nós estamos discutindo, a quem nós estamos concedendo títulos, tudo isso faz parte do nosso trabalho. E nada mais justo, né, nada mais... Essa aqui é a parte fácil, essa é a parte gostosa da política, né, essa é a parte que nos deixa contente, mas a parte dura, aquela que ninguém vê, que com certeza, senhor Miguel, hoje todo mundo vê o senhor, fala, olha, um homem bem-sucedido, mas ninguém viu todos os percalços, as dificuldades, né, a ansiedade, né, o estresse para chegar nesse nível que hoje é inspirador para todos nós.
Eu sou do ramo da tecnologia também, sou head de aceleração de startups, trabalho muito a questão da tecnologia aqui na Assembleia, defendo essa bandeira, né, ganhei o apelido de deputado da inovação e levo ele com muito carinho. E pode ter certeza, senhor Miguel, o senhor é uma dessas pessoas a quem eu recorro na sua biografia, nos seus estudos, nos seus papers, no seu trabalho, na sua dedicação. E por isso estou muito feliz. O senhor pode estar recebendo o título, mas quem está honrado hoje sou eu. Né? E o senhor só está recebendo hoje a certificação, mas o senhor efetivamente já é um cidadão catarinense há muito tempo. Parabéns. E a todos vocês, né, todos os senhores e senhoras aqui presentes, entendo que esse é um momento de congratulação e que é um momento feliz. Nós estamos hoje numa janela de lideranças políticas novas, numa janela de oportunidades de pessoas pensando diferente, olhando para frente, e nós precisamos irradiar isso do Estado para fora do Brasil. Nós precisamos fazer com que isso chegue em Brasília, nós precisamos fazer com que mais gente capacitada venha aqui para essa Assembleia. E eu cito especificamente o caso de Joinville. Joinville pode ter de 6 a 7 deputados estaduais se todos os joinvilenses votassem em candidatos joinvilenses. Nós podemos ter de 3 a 4 deputados federais se todos os joinvilenses votarem em candidatos de Joinville. Hoje nós temos um federal e 3 estaduais eleitos, e agora um quarto que entrou por suplência. É pouco para a cidade, nós precisamos de mais representatividade, nós precisamos do seu apoio, nós precisamos da sua liderança, nós precisamos da sua capacidade de formar opinião, para que a gente possa ter cada vez melhores representantes, não só na Alesc, mas também em Brasília. Contem sempre conosco aqui, fazendo o melhor trabalho possível, e com certeza a gente vai contar com o apoio de vocês, para que vocês também nos ajudem a liderar o futuro desse Estado e o futuro desse país, como o Miguel Aboab faz dia a dia nas suas ações. Muito obrigado. Convido agora o mestre de cerimônias para dar prosseguimento ao ato. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Miguel Aboab nasceu em São Paulo, mas escolheu a cidade de Joinville para viver e construir seu legado. Marcado por importantes realizações, formado em engenharia mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Fundou em 1978 a empresa DataSul, uma das pioneiras no desenvolvimento de sistemas de gestão empresarial no país. E em 1999, a Neogrid, empresa de tecnologia e inteligência de dados que conecta a indústria e o varejo. Nessas iniciativas, implementou práticas inovadoras que reduziram os custos operacionais e modernizaram a infraestrutura empresarial, tornando-as mais competitivas no mercado nacional e internacional. Além de sua atuação empresarial, Miguel Aboab tem um olhar voltado à valorização, formação e à capacitação de talentos. Promoveu workshops e treinamentos em parceria com instituições de ensino, impactando positivamente a formação de jovens profissionais em Santa Catarina. Seu trabalho também se estende à responsabilidade social corporativa. Sob sua orientação, lançou projetos voltados para a sustentabilidade e para a inclusão social, apoiando comunidades carentes e promovendo práticas responsáveis. Miguel Aboab dedicou-se ao desenvolvimento de modelos à simplificação tributária no país, criando um modelo de cobrança automática de imposto sobre o valor agregado, o IVA. É autor do livro Devo Não Nego, Pago Quando Receber, no qual apresenta suas ideias para a modernização do sistema tributário brasileiro. Especialista na teoria das restrições, Miguel Aboab também é membro fundador da Tocico, aplicando esses conceitos para otimizar a gestão empresarial e a cadeia de suprimentos.
A trajetória de Aboab reflete sua capacidade de inovação e liderança, impactando positivamente a gestão de milhares de empresas e contribuindo para o avanço tecnológico e administrativo em nosso estado e o nosso país. Miguel Aboab demonstra elevado espírito público, virtudes éticas, idoneidade moral e atua fortemente em benefício do desenvolvimento econômico e tecnológico do estado de Santa Catarina. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor deputado Matheus Cadorim para fazer a entrega do título de cidadão catarinense. Gostaríamos de convidar também o senhor Miguel Aboab a se dirigir ao centro do plenário para receber a homenagem. E neste momento, o Poder Legislativo concede o título de cidadão catarinense ao senhor Miguel Aboab. Agradecemos ao deputado e o homenageado e convidamos para que retomem aos seus lugares à mesa, por gentileza. Lembrando que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVA e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Tem a palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual Matheus Cadorim. Na condição de proponente do projeto que deu origem à Lei Estadual número 19.100, de 21 de novembro de 2024, concedendo o título de cidadão catarinense ao senhor Miguel Aboab, convido para fazer uso da palavra o cidadão catarinense, senhor Miguel Aboab. Muito obrigado. Então, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia. Excelentíssima senhora desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi, muito amiga. Neste ato, representando o excelentíssimo presidente do TRF da 4ª Região, desembargador federal Fernando Quadros da Silva. Excelentíssimo senhor senador da República por Santa Catarina e grande amigo Espiridião a mim. Excelentíssimo senhor deputado estadual Matheus Cadorim. Excelentíssimo senhor secretário do Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Marcelo Fetti, representando o governador do Estado. Agora eu vou aqui. Senhoras e senhores deputados, estou profundamente tocado com este gesto que tanto me sensibiliza e gratifica, principalmente por saber que este plenário já foi palco de igual atenção e idêntico reconhecimento a personalidades que, de maneira representativa, contribuíram para o desenvolvimento do nosso Estado. Sinto-me engrandecido pelo benevolente convite desta casa, que, representando o povo desta terra, honra-me com a outorga do título de cidadão catarinense. Compareço
mas não sem antes avaliar e concluir que a confiança que os jovens colaboradores das empresas que fundei em mim depositaram precisaria ser correspondida à altura, desde que via nobres ideais e a mais legítima esperança na mente e no olhar destes jovens talentos e que em seus corações palpitavam anseios de aprendizado e evolução profissional. Compareço, mas não sem antes avaliar e concluir que a cidade de Joinville e o estado de Santa Catarina, através de seus governantes, sempre me prestigiaram, que através de suas entidades de ensino formou talentos indispensáveis à construção da nossa história. E, finalmente, que através de suas entidades empresariais, especialmente a Fiesc, onde tive a honra de receber a comenda do mérito industrial, demonstrava a vocação empreendedora de uma terra próspera. Compareço, mas não sem antes avaliar e concluir que o Estado de Santa Catarina, através do seu povo acolhedor, muito contribuiu para que eu adotasse esse Estado como um lar, o lugar ideal para morar, criar e educar meus filhos. Nasci em São Paulo, descendente de imigrantes. Minha mãe, Zafira, é da Turquia e meu pai, Jacob, é de Israel. Sou o filho mais novo de família numerosa e humilde e, com o apoio de todos, logrei formação no Senai, daí em São Paulo, como torneiro mecânico. Trabalhando de dia como operário e estudando à noite, finalmente alcancei a diplomação em Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos. Recém-formado, trabalhei na empresa de consultoria de um dos meus professores do ITA. Fomos contratados para fazer o projeto da então Fábrica 2 da Consul em Joinville. Mal sabia que estaria iniciando tão fascinante carreira. Cheguei em janeiro de 1969. Vim para ficar 1 ano na Consul, fiquei 9. Lá eu tive a oportunidade de ser um dos pioneiros a implantar um sistema de controle de produção por computador em nosso país. Em 1978, decidi fundar uma empresa, cujo objetivo era assessorar outras empresas da região a implantar seus sistemas de controle de produção. Iniciamos, então, a DataSul. Contei com o apoio do meu ex-chefe e grande empresário, Vitor Freitag. Ele me recomendara a WEG. Ligo para Egon João da Silva da WEG, marco visitas e apresento as minhas ideias e propostas de trabalho. Lembro-me da minha pequena sala. Apenas um jogo de sofá, uma mesa e um telefone. Quando recebo a visita do Gerd Baumer, da WEG, ele veio conhecer a nossa empresa e confirmou que aceitava a nossa proposta. Foi nosso primeiro contrato de trabalho. Os demais contratos vieram na sequência. Passados 10 anos, eu percebia que a tecnologia avançava rapidamente e que precisaríamos de novas ferramentas. Vou a diversas feiras no exterior e descubro nova tecnologia. Na época era um banco de dados chamado Progress. Aí está, é tudo o que preciso. E, finalmente, nós tivemos nossos produtos na mais avançada tecnologia existente naquela época. Em 1 ano, vendemos no Brasil o mesmo volume de sistema que havíamos vendido nos 10 anos anteriores. Precisávamos formar pessoas para atender a nossa demanda. E assim, fizemos parceria com a Sociesc, isso se repetiu com a UDESC, Univille e tantas outras entidades de ensino em Joinville.
Foi um perfeito casamento entre o empreendedorismo e as escolas da cidade. Crescíamos com velocidade. A cada ano alugávamos mais espaço. Até que em 1997 inauguramos nosso prédio na Avenida Santos Dumont. Era um fato tão relevante que contamos com a presença do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Saíramos vitoriosos, certamente, em função também da capacidade criativa da maravilhosa equipe com quem eu contara. E aqui vou citar alguns nomes: Adolfo Heimer, Jorge Steffens, Paulo Caputo, o saudoso Adão Almeida, Moacir Cardoso, Sérgio Cochella, Célio Valcarnaia, Jali Paiva, Ricardo Machado, Wellington Machado, Edmilson Correia, Renato Friedrich e, mais recentemente, o Jean Klaumann, Jusilei Daru, que está conosco, que com a nossa querida Margarete Ellen foram algumas das pessoas catarinenses que, desde a primeira década, muito contribuíram para o nosso sucesso. A todos vocês, meu reconhecimento e gratidão. Cada um deles, na sua maioria, tornaram-se empresários, criaram suas próprias empresas, que hoje geram emprego e renda para o nosso Estado. No Brasil, chegamos a ter 4.000 colaboradores. E em Joinville, uma das empresas que mais contribuiu com o Imposto sobre Serviço. Criamos uma classe média para a cidade de Joinville. Criamos a indústria do software na cidade e no Estado. Uma iniciativa não poluente, onde intelecto e conhecimento se fundem sem degradar o meio ambiente. Com uma nova visão de futuro, havia criado em 98 uma nova empresa, a Neogrid, com o objetivo de integrar os sistemas das diversas empresas numa cadeia de suprimentos. Na minha carreira de empresário, não podia deixar de lado a nossa responsabilidade social. Implantamos o projeto TOC, Teoria das Restrições para Crianças. Um programa que ensina as crianças a pensar de forma estruturada e faz com que elas decidam por si mesmas, cheguem às soluções de seus conflitos, compreendendo as consequências das suas decisões. No programa, as crianças aprendem a responder 4 perguntas. Como fazer com que todos ganhem e ninguém perca? Como você pode mudar o seu futuro? Como fazer que um sonho se realize? E, finalmente, por que uma pergunta é melhor do que uma resposta? Treinamos 300 professores e impactamos mais de 5.000 crianças. Em 2003, quando assumiu o governo do Estado, o senhor Luiz Henrique da Silveira, ele me procurou e disse: Miguel, você que é da tecnologia e gosta de inovação, será que você não consegue simplificar o sistema tributário? Eu falei: o quê? Luiz, pede alguma coisa mais fácil, vai. De qualquer forma, passei alguns dias na Secretaria da Fazenda, falei com a minha equipe e voltei com a seguinte sugestão. Se no boleto de cobrança, ao invés de termos um único valor para pagar, por que não separamos o valor da mercadoria e o valor do ICMS? Assim, o valor da mercadoria vai para o fornecedor e o valor do imposto vai para o Estado. Era uma coisa tão simples, né? E todo mundo falou: meu Deus, como ninguém pensou nisso antes. Está aí. Naquela época, não se falava de reforma tributária. A ideia seria implementar para o ICMS, mas impossível implantar apenas para um Estado. O governador me levou a várias reuniões. De fato, parecia impossível. Mais tarde, o senador Paulo Bauer me apresenta ao ministro Levi, que fica empolgado com a ideia e iria implementar o PIS/COFINS.
mas não ficou o tempo suficiente, foi para o Banco Mundial. Inclusive, me chamou para fazer uma apresentação ao FMI. Entendi que a minha ideia era original e poderia ser implementada. Escrevi o livro Devo Não Nego, Pago Quando Receber. Ou seja, quando eu receber do cliente, eu pago o imposto automaticamente. Esse era o conceito. Através de amigos, cheguei a fazer uma apresentação à equipe do CECIF, aos seus diretores Bernard Api, professor Eurico de Santi, Isaías Coelho, Nelson Machado, que vinham estudando a reforma tributária e que mais tarde viria a ser a PEC 45, incluindo a minha proposta com o nome de Split Payment. Ainda, o Paulo Bauer me apresentou ao deputado Rauli, que se entusiasmou com a ideia e veio a ser o grande articulador do que ele chama de IVA 5.0. A minha proposta evoluiu para que todo pagamento feito a um contribuinte tenha o vínculo com a nota fiscal que deu origem àquele pagamento e que somente será concedido o crédito do imposto que tenha sido efetivamente pago. Novas eleições, novo Congresso e agora o Rauli, que já não estava mais na Câmara, ficou consultor do relator da reforma tributária, o senador Roberto Rocha, que incluiu a minha proposta na PEC 110. Finalmente, no atual governo, com o economista Bernardo Api na Secretaria Especial de Reforma Tributária, a proposta seguiu o rito e foi aprovada em todas as instâncias. Com um sistema robusto de nota fiscal eletrônica e o avançado sistema bancário do país, teremos um sistema tributário entre os mais avançados do mundo. A tecnologia do split payment, que nasceu em Santa Catarina, já é um exemplo para outros países. Eu, pessoalmente, sinto-me com o dever cumprido. Tenho orgulho de ser formado por uma escola pública no Brasil, o ITA, e tenho a honra de sentir que contribuí com o desenvolvimento da minha cidade, do meu estado e da minha pátria, gerando empregos e desenvolvimento econômico. Quanto ao meu lado pessoal, sinto-me realizado. Toda esta conquista somente foi possível com o apoio da minha família, dos meus queridos amigos que estiveram ao meu lado e, portanto, são parte indissociável dessa minha história. Veja aqui Emílio, Valdomiro, Aguinaldo, Mário agora, Ninfo, muito obrigado pela presença. Calduro, agradeço aos meus pais que me ensinaram o caminho da justiça e do trabalho, aos meus irmãos que não pouparam esforços em me ajudar para que eu continuasse meus estudos, aos meus filhos, Davi, Débora e Isaac, aos quais, com amor, agradeço o carinho, a compreensão durante todos os momentos de nossas vidas. E, finalmente, a minha amada Milena, minha companheira e inspiração. Senhoras e senhores, a cerimônia de hoje vem completar a minha felicidade pelo sucesso alcançado. Encerrando, quero agradecer a Deus que, com sua bondade, iluminou meu caminho e me fez merecedor de tantas dádivas. Muito, muito obrigado a todos, obrigado Brasil, obrigado Santa Catarina. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutora Ana Cristina Ferro Blasi.
Permitam-me saudar, senhor deputado Júlio Garcia, o deputado Matheus Cadorim, que está no exercício da presidência desse evento solene, especialmente por ter tido a ideia brilhante de trazer à Assembleia a linda homenagem a Miguel Aboab. Muito obrigada, deputado. Senhores e senhoras, eu fui surpreendida pelo uso da tribuna e vou me permitir aqui não ser autoridade, embora esteja representando o meu presidente, o desembargador Fernando Quadros, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas falar como amiga. Eu tenho tido o privilégio de conviver com Miguel e Milena, e isso tem feito os meus dias mais felizes. Eu tenho aprendido com o Miguel o exercício da cidadania, mas, acima de tudo, o amor que ele dedica a essas crianças que hoje são impactadas pelo projeto que ele citou aqui da tribuna e que é calcado nos livros escritos pelo professor israelense, agora não me lembro o nome dele, e que orientou esse trabalho do Miguel e que está impactando as crianças de Joinville e de Santa Catarina. Trabalho sensacional. Eu tive a oportunidade de ir a Joinville e conhecer a formação das professoras que estão sendo formadas pelo Instituto Miguel Aboab. Então, senhoras e senhores, mais do que merecida essa homenagem, seja muito bem-vindo ao nosso estado, Miguel, que já é teu de coração. E eu, como catarinense, me sinto muito honrada de poder ter a oportunidade de conviver contigo. Falo assim mesmo, na segunda pessoa do singular, porque é assim que eu sinto. Miguel é um amigo querido e uma inspiração. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Convido para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor secretário de Estado das Ciências, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti. Boa noite a todos. Queria cumprimentar inicialmente o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia. Queria cumprimentar o deputado Matheus Cadorim, proponente dessa homenagem. Queria cumprimentar o senador Espiridião Amin. Queria cumprimentar a desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi. Cumprimentar aqui o presidente da CAT, Diego Brites. Em seu nome, queria cumprimentar aqui todos os empresários aqui presentes. Também fui pego de surpresa, doutor Miguel, com essa oportunidade de lhe prestar essa merecida homenagem. Eu conheço o doutor Miguel pelo menos há uns 30 anos. Na década de 90, eu era jovem e o pai de um grande amigo meu, saudoso Esaú Laus, nos apresentou na casa dele e me apresentou como esse é um empresário que fundou, o doutor Emir Gani está aqui também, estava frequentemente lá na casa do Esaú, me apresentou o doutor Miguel como alguém que tinha fundado a DataSul, uma empresa de sistemas. Naquela ocasião, doutor Ninfo, era uma coisa assim meio 1990, não era uma coisa trivial, um empresário que investia em tecnologia, DataSul, enfim. Em algum momento desses vários encontros, o doutor Miguel me presenteou com um livro, A Meta, do autor Eliyahu Goldratt, que eu tenho até hoje, guardo até hoje, já li algumas vezes, e que talvez o senhor não se recorde, mas que tem uma dedicatória sua nesse livro. Ele já está um pouco amarelado, mas é um livro que, com alguma recorrência, eu me valho para ler e para me inspirar. Comecei a acompanhar o seu trabalho e talvez uma informação que não tenha se dado aqui é que o doutor Miguel é talvez o único catarinense, o único brasileiro que tem iniciado 2 empresas do zero e ter levado as 2 empresas à abertura do capital na Bolsa. O que nos orgulha muito a Santa Catarina,
o que nos obriga a lhe prestar todas as homenagens, porque isso é motivo de inspiração, não só para mim pessoalmente, mas para todo o ecossistema de inovação que lhe deve muito, porque o senhor, sem dúvida nenhuma, foi um dos pioneiros do setor de tecnologia, que hoje representa 7,5% do PIB, gera milhares de empregos, empregos de qualidade. O setor de tecnologia paga 2,5 vezes a média do salário do trabalhador brasileiro, e muito disso se deve ao seu pioneirismo e à sua capacidade de inspirar outros empreendedores a investirem nesse setor, que hoje é o setor que mais gera riqueza no mundo, que mostra a sua visão empreendedora, que é a marca do povo de Santa Catarina, das pessoas que nasceram aqui e das pessoas que escolheram viver aqui, que escolheram empreender aqui. Hoje o senhor pode se orgulhar de ser tão referência, tão importante para o estado de Santa Catarina, tão relevante para a economia de Santa Catarina, não só para a história de Santa Catarina, como para o futuro, como aqueles que lhe deram a primeira oportunidade, Witt Freitag, Egon João da Silva, Gerd Edgar Baumer e tantos outros que o senhor citou e que foram importantes para o nosso estado como o senhor. Parabéns, que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, para que o senhor possa continuar nos inspirando e inspirando novos empreendedores. Muito obrigado. Convido a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor senador da República por Santa Catarina, Espiridião Amin. Boa noite a todos. Quero saudar a todas as autoridades, na pessoa do presidente Júlio Garcia, do presidente em exercício Matheus Cadorim, nossa doutora Ana Lúcia Blasi e o Marcelo Fett, e trazer aqui publicamente o meu abraço muito afetuoso ao primo Miguel Abuhab e a todos aqueles que estamos aqui participando da sua homenagem. O principal que eu poderia dizer já foi transmitido e eu quero agradecer ao deputado Matheus Carolim pela singeleza do que eu falei e o próprio Miguel Abuhab descreveu. Há muitas discussões em torno da reforma tributária. E hoje, diante de uma crítica que foi feita pelo nosso prefeito de Guaramirim, quanto a potencializar o consumo em vez da produção, que é um dos primados da mais-valia no mundo, né, do valor agregado, do IVA no mundo, eu disse, olha, a lista de exceções, a lista dos excluídos de pagarem a maior taxa, essa é questionável. E vai ser questionável no futuro. Mas a parte boa da reforma tributária é que ela enseja que nós tenhamos a mais moderna forma, singela, mas a mais moderna e singela proposta e viés para que ela seja eficaz. E esta nasceu, primeiro, da criatividade do Miguel Abuhab, e depois, se me permite dizer, de um feliz consórcio com o outro lado do Rio Jordão, que é representado pelo Luiz Carlos Raule, que é descendente de libanês e grega. Portanto, há quem diga que será um perigo para o mundo quando esses dois lados se entenderem. Ou seja, o lado A e o lado B, se eles se juntarem, vai causar um grande problema ao mundo. Claro que isso é jocoso, mas a verdade é que foi isso, porque o Raul cumpriu essa tarefa pioneira de legislativo de transformar a criatividade de uma pessoa que tem fundamento tecnológico em algo compreensível
politicamente. É como fazer a tradução de um texto técnico para um texto prático. Como é que funciona isso? Como é que vai ser na realidade? E nós estamos aqui celebrando este reconhecimento pela vida empresarial, pela sua representatividade social. Tudo já foi dito, ou pelo menos aquilo que foi dito é o essencial. Eu quero dizer que fiz questão de estar aqui para reiterar esse testemunho e concordar integralmente com a palavra do deputado Matheus Cadorim, em dizer que é muito bom para Santa Catarina exaltar este tipo de exemplo, do empreendedor, da visão social e, acima de tudo, da inovação. Não temer a inovação, transformar a inovação em alguma coisa acessível e ousar empreendendo. Para concluir, eu hoje também disse em Joinville, no começo desse mês de março, deputado Júlio Garcia, eu tive o privilégio de participar do World Congress of Mobile, ou seja, o maior congresso internacional sobre tecnologia da comunicação. E naquele pavilhão imenso de Barcelona, se destacava, por exemplo, o pavilhão da Huawei. Tinha nada menos do que 2 hectares de espaço. Presta atenção, 20 mil metros quadrados de área coberta dentro de um pavilhão que tem mais do que isso. Mas o mais bonito para nós catarinenses foi que eu tive o privilégio de, junto com Marcos Pontes e com a Ângela, visitar o pequeno estande das startups. 8 empresas brasileiras selecionadas a partir de um vestibular. E das 8 empresas brasileiras, 4 de Santa Catarina. Viu, Marcelo? Isto não tem preço. Uma dedicada a drones de transporte de pessoas e inicialmente de mercadorias, tal do eVTOL, sediada em Balneário Camboriú. Uma outra que lida com formas de transferência de recursos, inclusive internacionalmente, com sede em Blumenau. E outra com sede em Joinville, dedicada a controle de estoques, inclusive com prazo de validade de remédios e vacinas. Olha bem o que nós temos perdido de dinheiro com isso. E, para minha alegria pessoal, um quarto, meu ex-aluno. Aí não tem preço, né? Um ex-aluno, essa eu vou dizer o nome, Pulsos, que estabelece controle sobre todos os não materiais rodantes, mas equipamentos eletrônicos, por exemplo, tablet. Se houver qualquer desvio ou perda, ou venda, ou roubo, ela esteriliza o aparelho e ele pode ser, no máximo, peso para papel. Nada entra, nada sai, nada opera, que aumenta a segurança dele. Então, esse espírito catarinense tem que homenagear a biografia e os anos, a vida que o Miguel, se Deus quiser, tenha pela frente para ajudar Santa Catarina a pontear. Parabéns, e para nós todos, eu que sou filho de imigrantes também, vejo com muita alegria como a gente pode ser útil àquele país que os nossos pais escolheram e que nós temos que reconhecer. Os recebeu com um acolhimento inigualável no mundo. Parabéns, Miguel. Muito bem, nos encaminhando para o encerramento desta solenidade, quero novamente reforçar e agradecer a presença de todos, o prestígio desse evento, né? O que demonstra mais uma vez
a sua importância, senhor Miguel Aboab, para todos nós. Aqui me comprometo a continuar trabalhando a inovação na Assembleia, desde o primeiro projeto de lei feito com auxílio de inteligência artificial no Brasil, até os conceitos para que a gente busque talentos na nossa rede estadual, para que a gente possa utilizar de forma mais eficiente os clusters espalhados pelo Estado. Aqui na Assembleia Legislativa, vocês podem ter certeza que tem um representante da inovação que trabalha a defesa do empreendedor, do indivíduo que gera emprego e renda, e eu peço que vocês também nos apoiem, que a gente esteja sempre aí nas conversas, nas trocas de informações, porque do nosso trabalho é efetivamente defendê-los, e é por isso que a gente está aqui, feliz, trabalhando, defendendo o nosso Estado, e que agora, além de tudo, além de ser Santa Catarina, tem um cidadão catarinense como Miguel Aboab. A presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honram com seu comparecimento nessa noite. Convoco sessão ordinária para amanhã no horário regimental e, após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, composição de José Brasilício de Souza e Horácio Nunes Pires, estará encerrada a presente sessão. Uma boa noite, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.